Vou ajudar na condução da reunião de hoje e eu gostaria de começar compondo essa mesa. Eu gostaria de chamar o senador Alan Pique para compor a mesa, por favor. Muito obrigada, ministro, por estar aqui com a gente hoje. Presidente do TST. Gostaria de chamar para compor a mesa o Dr. José de Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho. Se ele estiver, claro. Ainda não. Quando ele chegar, ele se senta. O presidente da UGT e delegado trabalhador, Ricardo Tatá. Do lado do ministro. Deputado Léo Prates já está aqui? Acho que não. Quando ele chegar, ele se senta. Por favor, Elise Ramos Correia, presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Muito obrigada, doutora. Muito bem, acho que nós temos a mesa. Bem como os senhores sabem, o objetivo dessa reunião hoje é fazer uma troca de informações dentro da delegação brasileira para os trabalhos das comissões durante a conferência. Nós temos, obviamente, os representantes das comissões sentados aqui à nossa direita. Vou apresentá-los daqui a pouquinho, mas antes de tudo e mais nada, eu convido o nosso ministro Marinho para entregar umas palavras de boas-vindas. Ministro. Acho que sugiro que vocês coloquem o fone. Importância, pois semelhantemente ao que aconteceu no Brasil, aqui também buscamos construir um instrumento em torno do trabalho em plataformas. Se nacionalmente já foi difícil, imagino aqui como será um cenário de 187 países, com posições de empregadores, trabalhadores de governo de 187 países. Então, creio que os participantes do grupo estão tendo muito trabalho de convencimento, muita paciência, muita disposição de diálogo. E como costuma dizer o presidente Lula, não há outra ferramenta mais importante para a construção do entendimento do que o diálogo, do que a escuta, do que a possibilidade da construção do entendimento. Estamos na última fase da elaboração de uma convenção e uma recomendação sobre o risco biológico e teremos um documento final sobre a promoção de transições para uma formalidade com um trabalho decente. Estamos na metade, na segunda semana da conferência. Portanto, é o espaço para escutar um pouco vocês, aproveitar para desejar um bom trabalho a todos e todas. É um prazer enorme de encontrá-los com vocês mais uma vez. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bom trabalho. Antes de continuar com a programação da nossa reunião, eu gostaria de reconhecer e agradecer a presença do senador Laércio Oliveira, do deputado Kim Kataguiri, ministro Fabrício de Matos Gonçalves, do TST, ministro Sérgio Pinto Martins, do TST, doutora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, subprocuradora-geral do Trabalho, doutora Isabel Cristina Batista Queiroz Ramos, subprocuradora-geral do Trabalho. Muito obrigada a todos. Bom, agora
agora nós vamos partir para a descrição do que tem sido o trabalho nas comissões nessa última semana. E eu gostaria de chamar o secretário de Relações do Trabalho, Marcos Periotto, para nos trazer um resumo sobre a Comissão de Aplicação de Normas. Secretário Periotto, o senhor tem 3 minutos. Bom, esse ano o Brasil entrou na lista longa e está um pouco na lista curta, então o nosso trabalho foi um pouco diferenciado dos anos anteriores. Nós já cumprimos fizemos análise em 15 países, dos 22 que foram escolhidos para a lista curta. Os países escolhidos foram Chad, Equador, Quirguistão, Líbia, Eslováquia, Sri Lanka, Zâmbia, Burundi, El Salvador, Geórgia, Gana, Honduras, Guiné-Bissau, Hungria, Irã, Iraque, Malásia, Nepal, Nicarágua, Uzbequistão e Bolívia, Panamá, República de Moldova e Afeganistão, além do caso da Bielorrússia, que é recorrente. Desses 22, portanto, já foram analisados 15 casos. Nós estamos lá com um grupo seleto, pelo menos que nós temos acompanhado regularmente o líder, os portuários, os marítimos, aliás, desculpa, o Lisboa, constantemente presentes lá na Comissão de Normas, o doutor Sérgio Pinto e o doutor Fabrício, do TST, acompanharam também praticamente todas as sessões da sessão de normas. Esse ano, os parceiros sociais escolheram, vamos dizer assim, um grupo de países de perfil de baixo impacto, vamos dizer assim, né? Quer dizer, em geral, países pequenos e países em desenvolvimento, e também em função muito dos outros temas analisados nas outras comissões, a questão da negociação da Convenção de Riscos Biológicos, de trabalho em plataformas e também o debate sobre transição para a formalidade acabou reduzindo um pouco e atraiu mais a atenção da delegação do que os temas e os países em análise na Comissão de Normas. Então, basicamente, no caso de Belarus, né, não sei exatamente como é a pronúncia, existe uma proposição para que ela seja enquadrada no artigo 33 da Constituição da OIT, quer dizer, igualar praticamente ao tratamento de Belarus ao tratamento que se destina a Mianmar. Isso também vai à discussão agora no período final do trabalho da Comissão de Normas e vai ser remetido à própria plenária geral da conferência. Então, basicamente, isso, faltam uns 15 já analisados, faltam alguns poucos países que estão na reta final de trabalho da comissão. Do Trabalho, Rogério Araújo, para nos falar sobre a Comissão de Riscos Biológicos. Diretor, o senhor tem 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente para falar com vocês sobre a Comissão de Riscos Biológicos. Ano passado nós tivemos a primeira reunião, esse ano não é a reunião final. Ano passado ficou definido que sairia dessa reunião uma convenção e uma recomendação. E nós esse ano começamos a discutir esse texto final, que ano passado foi o texto inicial, depois houve algumas reuniões com ajustes nesse texto, que foi feito pelo próprio escritório da OIT, para que houvesse um paralelismo com as outras convenções e com os normativos da OIT. Esse ano, então, semana passada, nós iniciamos a discussão do texto da convenção. Como houve muitas emendas no início, esse trabalho ficou um pouco lento, como tinha sido ano passado, mas a partir de um dado momento a gente conseguiu avançar melhor e hoje, pela manhã, infelizmente, nós conseguimos terminar o texto da Convenção de Riscos Biológicos, seus 23 artigos foram aprovados, então a convenção foi terminada hoje, a discussão. Nós tivemos alguns pontos sensíveis, alguns pontos em que houve bastante divergência e discussão dentro da comissão. Dentre eles, eu destaco 2 aqui que foram bastante difíceis.
difíceis de serem superados e a gente tentar chegar num melhor momento. Teve que haver concessão de todos os lados, que foi com relação à perspectiva de gênero e com relação à definição. Esses dois temas bastante sensíveis para todos os envolvidos, para todas as partes envolvidas, para alguns grupos de países também, houve bastante divergência. Então, o texto saiu da forma como foi possível que chegasse nesse momento de entendimento, e todos os lados tiveram que fazer concessões, para todos os lados houve algum momento, algum ponto de concessão para que fosse fechado esse texto e a gente pudesse entregar essa convenção na manhã de hoje. E a partir desse momento a gente começou a discutir o texto da recomendação, que são mais 17 artigos, a recomendação. Quando eu saí de lá, agora a gente está no 8º artigo já, o trabalho da recomendação está sendo um pouco mais ágil do que o da convenção. Então a gente espera que consiga superar esse texto da recomendação antes do término dos trabalhos, porque ano passado, devido à grande divergência que houve no início dos trabalhos, a gente sequer conseguiu discutir o texto da recomendação. Então ficou todo o texto para ser discutido esse ano, mas o encaminhamento, eu vejo que está indo muito bem, o andamento dos trabalhos, porque os pontos mais sensíveis realmente estavam na convenção, e a recomendação ela traz um detalhamento maior daquilo que traz a convenção. Então nós temos uma expectativa, eu estou com uma expectativa muito boa, sempre sou muito otimista e acho que a gente consegue superar isso. Se tudo der muito certo amanhã, ainda a gente consegue superar esse texto da recomendação para na quarta-feira ter só a chancela final dessa aprovação dos textos, né, da Convenção e Recomendação, e na sexta-feira vamos para a plenária para a votação dos países, aí, de todo mundo, todos os envolvidos. Né. Então é isso, eu acho que a determinação do Brasil, juntamente com outros grupos de países, nós fizemos um trabalho, eu entendo, bastante produtivo, no sentido de trazer um texto que fosse aplicável e, ao mesmo tempo, que promovesse a segurança e saúde do trabalho nos ambientes de trabalho com relação aos riscos biológicos, e aqui não só pensando numa possível futura pandemia, mas também nos riscos biológicos ordinários do contato dos trabalhadores no dia a dia com essas atividades que expõem aos riscos biológicos. Então, fiz aqui um rápido resumo de como foi, para vocês que não tiveram acesso o conhecimento do que tem sido discutido nesses 2 anos, de como isso foi passado e quais eram a dimensão e a proporção disso para os países. Eu entendo que a convenção ficou de um formato que é possível ser ratificado pelos países. Então, a aplicabilidade eu vejo que é bastante segura do que foi definido. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, Rogério. Seguimos agora com o secretário nacional de Economia Social e Solidária, Gilberto Carvalho, que acompanha a Comissão sobre Trabalho Decente na Economia de Plataformas. Secretário, o senhor tem 3 minutos. Queria cumprimentar com muito carinho também do nosso ministro, os nossos sindicalistas aqui presentes, senhores e senhoras do Judiciário, nossos parlamentares, empresários e companheiros do governo, companheiros e companheiras. Nós estamos dentro de uma comissão que talvez seja a mais polêmica dessa convenção, dessa sessão da OIT, até porque se trata de um tema que na maioria dos países começa a ser enfrentado agora para valer, em termos de uma tentativa de uma regulamentação de uma área que se expande em todos os setores econômicos com muita rapidez, muita velocidade, e para as quais não há, em geral, normas previstas, e os nossos estatutos, as nossas leis, no caso do Brasil, a CLT, não dão conta da dimensão, né, das necessidades desse novo tipo de relação. Então, é um pouco fazendo uma espécie de picada no meio de um mato, né, com
Isso a gente observa em quase todos os países. O debate é riquíssimo, o simples encontro de muitos países, troca de experiências, nos abre muitos horizontes. A comissão tem, como eu, que nunca tinha vindo ao OIT, é difícil esse desafio de um método que não é o nosso método tradicional, seja no sindicato, seja no partido. Põe uma tese, põe outra tese, vai, debate, vota e tal. Aqui não. A história da busca do consenso progressivo, que dá um trabalho imenso, mas ao mesmo tempo é rico. Então, por isso, o nosso trabalho lá tem sido muito lento, exaustivo. Temos trabalhado todo dia, em geral até 10, 11 horas da noite. Hoje vamos de novo até as 11. A coisa é... Mas vale muito a pena o que tem ocorrido. A primeira questão que nós enfrentamos lá seria se a gente faria uma convenção ou uma recomendação. Um debate muito forte, levou 3 dias, nós chegamos à conclusão de que finalmente valia a pena, de fato, uma convenção, ou seja, uma convenção acompanhada de recomendações, portanto, com uma força política, moral e estatutária muito maior. Isso é muito importante para sinalizar para os países que, de fato, não pode continuar a anomia, a falta de leis. É preciso ter regulamentação. Isso foi um recado importante. Aí outra questão bastante importante foi a discussão da natureza das empresas de plataforma. Havia, de um lado, a defesa de que as empresas apenas facilitam o contato entre o consumidor e o provedor, e o trabalhador que leva, no caso, o alimento, a encomenda, seja o que for. E havia a outra corrente que preferia a palavra organizar, né? Mesmo não compreendendo como organizar necessariamente uma submissão do trabalhador, portanto, um não enquadramento das nossas leis tradicionais, né? Como nós encontramos no Brasil a saída do chamado trabalhador autônomo com direitos. Então, essa foi outra polêmica vastíssima e chegou-se a um certo acordo de organizar ou facilitar. Porque nós precisamos levar em conta que, de fato, a natureza das empresas são muito diferenciadas. Desde as grandes empresas que nós conhecemos no Brasil, no caso de motoristas ou de entregadores, mas também uma série de outras empresas que, de fato, apenas fazem o contato entre o consumidor, facilitam. Então deixou-se essa abertura. Depois uma outra longa discussão sobre salário e pagamento, no sentido do que é remuneração por trabalho e o que é, digamos, indenização por custos que a pessoa tem, o entregador ou o motorista tem, do seu carro, da sua moto, da sua... Então aí também teve uma longa polêmica, e a última polêmica agora era a questão do formal e do informal. Se entre salvador de aplicativo se compreendia também a informalidade. Essa é uma polêmica muito forte e acabou prevalecendo a definição de que, de fato, a convenção se aplica para os formais, mas também para a informalidade, no sentido onde bate um pouco a questão da formalidade com a precariedade, né? Nós não entendemos que o simples fato de uma pessoa receber um salário sem ter nenhum outro direito, que ela possa ser considerada, de fato, formalizada. Então, essa discussão ainda está correndo. Nós vamos até quinta-feira à noite trabalhando, vai ser longo ainda o percurso, mas eu diria para os senhores e senhoras que está sendo riquíssimo. Eu acho que no primeiro momento vai ser um ganho muito importante, naturalmente com necessidade de complementação no próximo ano ou nos próximos anos. Mas o fato da gente sair daqui com uma convenção já é um ganho bastante importante, como uma sinalização de que é um novo fronte que precisa ser cuidado, precisa ser regulamentado, tanto em defesa dos trabalhadores, mas até para a questão da proteção jurídica das relações e das próprias empresas. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Gilberto. Agora eu gostaria de chamar a Coordenadora-Geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho, Dercelete Lisboa Loureiro, para nos informar sobre a Comissão de Abordagens Inovadoras para combater a informalidade. Coordenadora, a senhora tem 3 minutos. Sempre o primeiro currículo. A Comissão de Discussão Geral sobre a promoção de transições para a informalidade, para a formalidade, ela é essencialmente uma revisitação da Recomendação 204 de 2015, para verificarmos o que aconteceu nos países nos últimos 10 anos
no que diz respeito à transição da economia informal para a economia formal. Nas falas da semana passada, em que os países puderam fazer esse balanço do que aconteceu nesses últimos anos, do que foi feito, de onde eles estão e quais são as perspectivas, houve uma reafirmação generalizada dos países em relação à recomendação 204, no sentido de que sim, os princípios que estão lá, os valores que estão lá, as diretrizes que estão lá, ainda são necessários, já que a informalidade, em maior ou menor dimensão, é uma realidade em todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Então, isso foi algo unânime, digamos assim, seja 80% em alguns países ou 30% em outros, a informalidade é um desafio ainda para a maioria dos países. Quando eu apresentei a experiência brasileira, enfatizei, obviamente, a importância da questão discriminatória na destinação dos trabalhadores que estão ou não na informalidade, especialmente no nosso país. Apresentei as políticas públicas que vêm sendo realizadas nos últimos anos, especialmente a Política Nacional de Cuidados, a Política Nacional de Economia Solidária, bem como, obviamente, a atuação da Inspeção do Trabalho no combate à informalidade dos trabalhadores domésticos, o Programa de Trabalho Sustentável, que visa especialmente, privilegia o diálogo social, e os 30 anos, eu não poderia deixar de falar dos 30 anos que celebramos esse ano, do combate, da decisão do Estado brasileiro de combater o trabalho em condições análogas de escravizados como boas práticas brasileiras. O texto final apresentado teve um número significativo de emendas, sobre as quais está havendo nesse momento debate. Nós estamos com representantes do governo brasileiro, especialmente da nossa diplomacia lá, defendendo as nossas posições, as posições que foram adotadas pelo GRULA, que nós tivemos a oportunidade hoje de manhã fazermos alguns acertos, então estamos descobertos lá nesse momento. E um dos temas que foi bastante discutido foi justamente a inclusão ou não dos trabalhadores de plataforma digital entre aqueles que estão mais vulnerabilizados, mais vulneráveis à situação da informalidade. Também não foi surpresa, Estados Unidos, Índia, Argentina se manifestaram contra a emenda, além dos próprios representantes dos empregadores. E a OIT, no sentido de mediar essa discussão, preferiu que nós nos abstivéssemos, pelo menos até hoje de manhã, foi sobrestado, em razão das discussões que estavam sendo feitas na comissão específica de plataforma digital. Então, com essa informação agora que o secretário deu, com certeza perguntarmos, não sei se ainda hoje, mas amanhã, mais tardar, se isso vai ter uma nova conotação e poderá ter um novo encaminhamento para a inclusão dos trabalhadores em plataforma como uma das categorias, um dos grupos mais sujeitos à vulnerabilidade no que diz respeito à informalidade. No geral, entendo que os trabalhos estão se desenvolvendo num bom ritmo, porque no grupo de redação nós afinamos a maior parte dos problemas, dos pontos mais sensíveis. Então, são ajustes, muitas questões relativas à tradução para o espanhol, porque tem que dizer a mesma coisa nas 3 línguas. Então, tem muito mais a ver com uma questão de redação e um ou outro ponto de maior resistência, mas eu acredito que nós não vamos ter maiores problemas ou maiores questionamentos, porque se trata apenas de uma declaração no sentido de reafirmar e sinalizar para os próximos anos a questão do combate à informalidade. É isso. Obrigada. CNI e delegado empregador Alexandre Furlan para tomar a palavra. O senhor tem 3 minutos. É porque não precisa desligar o microfone, porque eu já peguei para cá. Boa tarde a todos os senhores, todas as senhoras. Eu queria cumprimentar a todos na pessoa do ministro Luiz Marinho e dizer que o Brasil sempre foi e será uma das maiores delegações que ocorrem aqui à Conferência Internacional do Trabalho. E isso demonstra, quero crer com muita clareza, o quanto nós somos importantes na definição das políticas de relações de trabalho no mundo inteiro. Nosso país é muito importante. E começando, para passar um pouquinho por todas as comissões que já se passaram aqui, começando pela do Perioto, que é a Comissão de Normas, eu quero dizer aos senhores que nós estávamos
no relatório do Comitê de Peritos, com observações a respeito da Convenção 169 dos Povos Indígenas. Mas eu quero dizer que eu sempre fui, independentemente de nós termos eventualmente posições díspares, eu sempre fui pró-Brasil. Então, como vice-presidente da Organização Internacional dos Empregadores para a América Latina, eu fui enfático em pedir que o Brasil não participasse dessa lista, nem da longa, quanto mais da curta, porque já tínhamos participado alguns anos atrás e já vimos como é difícil você explicitar a defesa do país quando você acha que o país não descumpriu com nenhuma convenção internacional. Então, nesse particular, eu quero ver que nós atingimos, ministro, um patamar que não temos mais que participar de comissões de listas curtas nenhumas. Quanto ao segundo item, que seria dos riscos biológicos, já decidimos também aqui na OIT que a questão de saúde e segurança do trabalho é direito fundamental do trabalhador. E, portanto, nós estabelecermos uma convenção sobre riscos biológicos, eu acredito que é uma necessidade porque vai estabelecer conceitos consentâneos com a modernidade no que diz respeito efetivamente a riscos biológicos que podem ocorrer no trabalho. Eu, como empregador, sempre digo, eu defendo o bom empregador, não o mau empregador. E, portanto, eu acredito que ao bom empregador, qualquer norma que possa proteger o trabalhador está auxiliando também na gestão das empresas. Então, em relação aos riscos biológicos, também acredito que estamos indo por um bom caminho. Em relação à questão da informalidade, é óbvio que a informalidade é um dos principais desafios que a gente tem no mundo. Só na nossa América Latina nós temos uma média de 60% de informalidade. Se você for pegar na Ásia, Bangladesh, Paquistão, eles têm mais de 80% de informalidade. No Brasil, nós há décadas estamos aí com algo em torno de 40%. Então, acredito que o enfrentamento da informalidade ele demanda efetivamente políticas inovadoras que considerem também a realidade das micro e pequenas empresas. Acho que também foco e incentivo a formalização das empresas, simplificar eventualmente obrigações burocráticas que possam prejudicar as empresas pequenas e que possam trazer então o trabalhador para a formalidade. E nessa perspectiva, acredito que combinar a proteção ao trabalhador, assegurar a previdência social, mas garantir segurança jurídica para as empresas é reconhecer que nós caminhamos para um modelo de trabalho formal a passos um pouquinho mais largos. Em relação ao trabalho, então, por último, que falou agora o Gilberto Carvalho, obviamente o trabalho em plataformas é uma nova realidade mundial que nós não podemos fugir. No Brasil nós temos mais de 2 milhões de pessoas, né? Mais de 2 milhões de pessoas, ministro, que estão trabalhando por meio de plataformas digitais. Nós, como grupo empregador, e aí eu não falo como Brasil, porque como nós aqui temos que chegar a consensos no grupo empregador, quando a gente trata de grupo empregador do mundo, também temos que chegar a consensos. Nós éramos por uma recomendação, mas obviamente vamos acatar a convenção e o que vamos procurar fazer é procurar defender a diversidade dessas formas de trabalho existentes nas tecnologias novas, porque esse trabalho intermediado por plataformas ele é de uma natureza inovadora, quer dizer, tem um caráter muito de alta tecnologia, mas temos uma coisa muito clara também, que já me parece que é uma constante pelo mundo afora, que é o motivo de proteção social ao trabalhador que deve existir nas plataformas. De que formas vamos fazer isso? Muitos países vão tratar isso de forma distinta. Por isso é que, talvez, como disse o Gilberto Carvalho, não caminhamos muito ainda em relação a como vamos estabelecer esta convenção e depois a recomendação. Mas quero crer que o caminho está sendo bem trilhado na medida em que se decidiu pela convenção. Então, obviamente, adequando as realidades de cada país, nós vamos conseguir seguir com um bom caminho em relação a isso. No mais, é agradecer mais uma vez, ministro, o convívio cordato, o convívio... vamos dizer assim, bom que temos entre trabalhadores e empregadores nessa conferência. Eu venho aqui já, acho que pela, sei lá quantos anos, 15 anos, e eu nunca vi aqui em Genebra que os trabalhadores e os empregadores brasileiros tenham dissensos além das ideias. Nos respeitamos, entendemos a posição de cada um e passaremos, ministro, ou continuaremos agindo dessa forma para que pensemos cada vez mais em termos de Brasil e não em termos de interesses pessoais ou de segmentos específicos. Muito obrigado. Ricardo, você tem 3 minutos. Obrigado. Boa tarde, meus amigos e amigas, meu querido ministro Marinho. Não, obrigado. É esse aqui para dar aí.
até aproveitando a fala do fulano, acho que nós podemos sair com o nosso acordo aqui, que está demorando lá no Brasil, mas não das coisas aqui. Do desconto assistencial? Também. Mas, pessoal, realmente é muito prazeroso, em nome aqui dos trabalhadores, uma bancada muito qualificada, mais uma vez estarmos aqui. Eu venho aqui desde 99, faz tempo. O Lourenço acho que é mais tempo aí. Não, e na verdade aqui sempre é um aprendizado. E como foi dito, eu também valorizo muito, nós estamos aqui em nome do nosso querido Brasil, não é? E é para ele e para os nossos representados que nós estamos aqui desenvolvendo um papel importante. Eu tive o prazer de, em 2023, estar com o presidente Lula na ONU, e onde ele, junto com o Biden, assinaram um acordo, para mim, emblemático, uma pena que o Biden saiu e entrou o Trump, mas não vou falar do Trump, mas foi lá definido questões fundamentais para acabar com o trabalho precário. E é importante porque é o maior país do mundo, né? E o Brasil, então, o maior país da América Latina, assinando um documento nesse sentido. E foi lá também que o Lula sugeriu e foi colocado o 18º objetivo de sustentabilidade, que é o fim do racismo. Mas os temas aqui colocados, eu vou me ater a dois, que é a questão do trabalho informal e a questão do trabalho em plataforma. Nós tivemos o prazer de trazer na UGT o Gil, que é o motoboy, ele está comportado aqui direitinho, porque não sei se vocês viram na Câmara Municipal, ele quase pegou um vereador. Mas aqui está indo direitinho, aprendendo e nos ensinando muito. Mas o trabalho, meus amigos, relativo à plataforma, nós até estávamos conseguindo construir com o ministro Marinho, que é um abnegado para fazer com que as mesas de negociações elas tenham no diálogo uma solução que seja bastante pertinente. E o trabalho em plataformas, a meu ver, é aquele que significa realmente o que foi assinado entre o Biden e o Lula, o trabalho mais precário que tem no mundo. Mas nós podemos dar, na verdade, passos importantes, pelo menos no Brasil, aqui já se tentou, já se colocando como convenção, já é um passo importante, né? Porque não queriam apenas uma recomendação, mas agora já está como convenção, quer dizer, é uma atividade que pode nos trazer resultados muito importantes. Por isso, e a delegação, como foi dita, do Brasil, uma das maiores que tem, eu acho que é momento de nós darmos uma contribuição maior. Eu participei aqui num evento que também foi fundamental, quando a questão das domésticas foi resolvida aqui por conta do Brasil. Foi resolvida e é uma das questões mais caras que nós temos. E com certeza hoje, tanto a questão da informalidade, como a questão dos trabalhos em plataforma, é o objetivo principal que nós temos de dar um passo largo e importante. Na questão da plataforma, nós estamos cuidando de questões que não se trata só da relação capital e trabalho, nós estamos cuidando da vida das pessoas. Enquanto eu estou falando aqui, infelizmente está morrendo 1, 2 motoboys, enquanto eu falo aqui, por conta de falta de segurança. A sociedade, ela, com certeza absoluta, nos 2025, século 21, nós temos que mudar os parâmetros da sociedade, nós precisamos saber o que é importante para nós, a saúde, a vida do trabalhador, e para isso realmente nós precisamos ter empregados, trabalhadores e governo, caminhos que sejam mais céleres, porque nós estamos falando de vida das pessoas. Hoje também, e é importante destacar, que nós temos uma questão que não está sendo colocada, mas nós vamos fazer um acordo muito brevemente, é acabar com a jornada 6x1, reduzir a jornada para 40 horas. Tudo isso tem um pouco a ver para que a gente possa construir no Brasil um país rico, agronegócio, minério, um povo maravilhoso, mas com tantos desalentos. Dessa maneira, ministro, eu me sinto realmente muito orgulhoso, primeiro, de estar aqui na OIT, e segundo, estar participando em todas as comissões que lá no Brasil, que o ministro coloca, o do salário mínimo, do salário da mulher igual ao pobre, das negociações coletivas, das plataformas, porque o ministro, ele é, como eu disse, abnegado, e o trabalho que ele nos passa é para ter um Brasil cidadão, um Brasil de inclusão, um Brasil do diálogo. Podemos ter algumas diferenças pequenas, né, Ivo? Eu gosto de falar do Ivo do comércio, poucas, mas nós temos muito mais a aprofundar, porque o Brasil é um país gigante,
literalmente, e ter um povo maravilhoso. E viva o Brasil! Henrique, para tomar a palavra como representante do Senado Federal. Obrigada. Brasileira presentes, representantes dos trabalhadores, dos empregadores, do Parlamento brasileiro e, obviamente, do governo. Primeiro, uma honra poder representar o Senado do Brasil nesta importante convenção, ministro da OIT, onde estamos debatendo aqui temas centrais para as relações de trabalho, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e que permeia o futuro dessas relações de trabalho no planeta. Permitam-me trazer à discussão um dos temas desafiadores do nosso tempo, a regulamentação do trabalho nas plataformas digitais. Aqui está presente o deputado Kim Kataguiri, que debate esses temas, senador Laércio Oliveira, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, meu colega de debate também. No Brasil, esta matéria, senhoras e senhores, está sendo debatida por meio do projeto de lei complementar número 12 de 2024, o PLP 12, que tramita hoje na Câmara dos Deputados, e que propõe um modelo muito específico, um modelo que o Brasil pode, inclusive, compartilhar com o mundo. E esse debate está sendo feito no Parlamento, iniciando na Câmara dos Deputados. É fundamental reconhecermos que o trabalho em plataformas digitais, ele não se encaixa perfeitamente nas formas tradicionais do vínculo empregatício. Trata-se de uma inovação. O mundo passa por constante inovação. E essa inovação, ela trouxe uma inclusão produtiva, uma renda a milhões de brasileiros que estavam fora do mercado de trabalho e uma flexibilidade de trabalho, especialmente num país com altos índices de informalidade e desemprego estrutural. Defender um modelo sem vínculo não significa negar direitos. Ao contrário, significa reconhecer que a lógica das plataformas exige uma abordagem própria, que garanta a proteção social proporcional, uma remuneração justa e segurança jurídica, sem sufocar a inovação, sem sufocar a sustentabilidade econômica desses novos serviços. 3 pontos eu gostaria de considerar. Primeiro, o impacto nos preços e no acesso da população aos serviços, uma vez que seja regulamentado de uma maneira tradicional seletista. Criar uma presunção de vínculo empregatício automático entre os trabalhadores e as plataformas pode, e segundo dados de vários levantamentos econômicos, podem encarecer significativamente esses serviços. As simulações já apontam que, com a obrigatoriedade dos encargos trabalhistas integrais, o custo de uma corrida do aplicativo poderia subir até 50%. O mesmo vale para as entregas de comida. Isso pode gerar uma exclusão digital inversa, em que os mais pobres deixam de ter acesso a serviços hoje acessíveis e que fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Segundo ponto, o risco real de uma retração ou encerramento de atividades. Se o custo da operação das plataformas no Brasil subir de forma abrupta e desproporcional, muitas empresas poderão rever sua permanência no país ou reduzir drasticamente sua base de prestadores. Isso, inclusive, já foi tema de vários debates no Parlamento, onde recebemos representantes dessas plataformas. A redução da perda de renda e de trabalho para centenas de milhares de pessoas que hoje dependem dessas plataformas como sua principal fonte de renda ou fonte complementar de sustento de suas famílias. E o terceiro ponto, o desejo dos próprios trabalhadores por flexibilidade. Foram feitas diversas pesquisas, nós nos reunimos no Parlamento com vários representantes também de trabalhadores que nos disseram o seguinte: olha, nós valorizamos essa autonomia, essa liberdade de horários. Às vezes esse trabalho ele complementa a minha renda. Para muitos, trata-se de uma opção racional, uma opção compatível com suas atividades ou responsabilidades. Impor uma lógica tradicional à jornada e também à subordinação desse tipo específico de trabalho, muitas vezes rígida, pode descaracterizar esse modelo e afastar aqueles que mais se beneficiam dele. O caminho, então, senador, qual seria? Qual seria o caminho? Primeiro, proteção ao trabalhador, porém sem esse vínculo automático. O Brasil precisa construir um modelo regulatório moderno, justo, equilibrado. Um modelo que, primeiro, garanta contribuições previdenciárias proporcionais, com coparticipação das plataformas.
Segundo, estabeleça pisos remuneratórios mínimos por hora efetivamente trabalhada. Terceiro, ofereça cobertura de seguro contra acidentes e doenças relacionadas à atividade, como foi dito aqui pelo ministro Gilberto, pelo Fatah, a questão dos acidentes. E quarto, preserve a natureza autônoma e flexível da relação, sem impor um vínculo empregatício que não condiz com a realidade dessa nova forma de se fazer trabalho em todo o mundo. Esse é o espírito do PLP 12 de 2021. Construir um estatuto jurídico próprio para os trabalhadores de aplicativos, com garantias e deveres recíprocos, sem colapsar o modelo de negócios, nem gerar impactos sociais adversos. Finalizando, senhoras e senhores, neste momento histórico, temos a responsabilidade de olhar para o futuro com coragem e com realismo. A inovação no trabalho exige inovação na legislação. O desafio não é encaixar o novo no velho, mas criar o novo com responsabilidade social, econômica e jurídica. E a posição brasileira nesta convenção reflita este equilíbrio e sirva de inspiração para que outras nações possam enfrentar este mesmo dilema. Muito obrigado, senhoras e senhores. Da Câmara dos Deputados para tomar a palavra. Porque quem falaria é o deputado Léo Prats, mas então o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco do meu aprendizado, da minha visão, né, nesse período em que eu tenho acompanhado as comissões e as discussões aqui. Em primeiro lugar, eu acho que nós vamos ter uma preocupação com a efetividade das normas, com a aplicabilidade dessas normas no nosso país, na realidade do nosso país. Eu vejo que tem muitas discussões aqui nas convenções que entram no detalhe que não se encaixam exatamente na nossa realidade. E também uma coisa, aqui estando apenas entre brasileiros, acho que eu posso falar confortavelmente, que para mim me chamou muita atenção, e que nos ambientes diplomáticos eu costumo ver isso com mais sutileza, e aqui eu estou vendo isso um pouco de maneira um pouco mais grosseira, ministro, dos países desenvolvidos quererem empurrar para a gente obrigações, deveres, ônus que eles próprios não assumem, normas escritas e definições escritas por eles, que eles próprios depois não submetem aos seus parlamentos, não internalizam como normas, como deveres dentro dos seus países e empurram, né, para todo o nosso bloco da América Latina, Caribe e também para os países do continente africano. Então, eu tenho visto aqui uma diplomacia mais hostil, com a qual eu estou acostumado a lidar com embaixadores, com, enfim, representantes de consulados de diversos países. Aqui eu vejo que há um jogo geopolítico sendo jogado de maneira mais hostil, então acho que independentemente todos conhecem, acho que a minha visão de mundo, que diverge da visão de mundo do ministro e que tem algumas diferenças com a visão de mundo do senador, mas acho que independentemente disso, das divergências, mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, dessa percepção que eu tive, é da gente fazer uma defesa forte do interesse nacional. Eu vejo que de fato eu imaginava que nessas discussões multilaterais os países fossem mais sutis na defesa dos seus interesses próprios que prejudicassem outros, e eu vejo que aqui as coisas são um pouco mais diretas do que eu imaginava. Então, só dizer que o desenvolvimento de todas as discussões que têm sido feitas aqui me preocupam algumas redações, me preocupam algumas definições que têm sido firmadas e que no final das contas me parece que querem nos impor sem que os países desenvolvidos, especialmente os países da União Europeia, adotem esse modelo, e também os Estados Unidos, que já tem um histórico de não assinar e não se comprometer com legislações que vão ser impostas a outros países, ainda mais considerando a natureza do nosso ordenamento jurídico, em que convenções estão acima da lei, né? Tem peso infraconstitucional, mas supralegal. Então acho que isso requer uma atenção especial na hora da gente internalizar essas convenções. Obrigado. Eu gostaria agora de, assim, o diretor Furlan teve que nos deixar porque eles têm uma reunião agora com o diretor-geral, e eu gostaria de chamar o presidente da FEComércio, o senhor Florencio Queiroz, para substituir na mesa.
agora eu gostaria de chamar para tomar a palavra o nosso querido Luiz Correia de Veiga. Em seu nome, eu peço licença à sua excelência para cumprimentar todas as autoridades legislativas, senadores, e dizer exatamente que o mundo do trabalho, e a importância do mundo do trabalho nesse cenário. E dizer que eu já tenho quase 5 décadas de juiz. E passei por alguns momentos importantes nessa trajetória da vida de transformações. E as transformações estão hoje voltando a criar essa história de como proceder com relação ao mundo do trabalho. Claro que o mundo do trabalho mudou. Nós não podemos encarar o mundo do trabalho como visto na década de 40 do século passado. Mas, no entanto, é preciso que nós façamos uma reflexão maior sobre esse mundo do trabalho que vivemos na atualidade e como enfrentar as diferenças. Porque, para não voltar. Porque com a flexibilização, e hoje nós somos alertados, olha, flexibilizar, é a liberdade de escolha. Nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos o laissez-faire, o laissez-passer, do liberalismo, e deu no que deu. Tanto que a reação foi a renovar, que hoje é o 13, e hoje já temos o 14 aí, para reviver o que aconteceu. Mas ele diz o seguinte: nós precisamos de algo chamado equilíbrio nessas negociações. E o foro é aqui, tripartite. E esse foro é exatamente com o equilíbrio estabelecer essas novas condições de trabalho, alertando para dizer o seguinte: o contrato formal de emprego, ele financia uma série de fatores que nós estamos influenciando. Em primeiro lugar, o Fundo de Garantia financia a construção civil no Brasil. A formalização da contribuição previdenciária formaliza o sistema S no Brasil. E uma vez inexistente, haverá naturalmente um sério prejuízo a isso. Eu cumprimento pela sequência, por chegar à questão da Convenção do Risco Biológico, desde o ano passado, num debate bem profundo, doutor Cláudio? E a questão do trabalho em plataforma. Eu ouvi o senador se manifestando, também entendo nesse sentido. Precisamos de ter 4 focos, 4 eixos. Segurança com seguro. Não é seguro acidente, porque morrem hoje 2 motoqueiros por dia em São Paulo. A segurança do trabalhador de plataforma, com seguro compartilhado, a previdência social, porque no infortúnio, na doença, no acidente, quem cuidará? É a pensão para ele para continuar a sobreviver, quem pagará? Perfeito. E a outra questão, o terceiro eixo é o piso remuneratório mínimo. E a outra questão, o 4º eixo, é desconexão. Eu não posso exigir de um trabalhador de plataforma que, para ganhar um salário com um valor maior, que fique 18, 19 horas no trânsito a transportar pessoas. Então, são 4 eixos que precisamos estabelecer. A modalidade, se empregado formal da CLT, se prestador de serviços, se autônomo, isso quem vai dizer é a modalidade da prestação de serviços. Porque esse trabalho pode ser realizado pela terceira idade, não é? Aquele que já está aposentado e vai fazer um extra para ter uma remuneração melhor. O autônomo, enfim, que é autônomo. Agora, é preciso que nós tenhamos um conhecimento mais abrangente do cenário do trabalho no mundo. Não se pode culpar o direito do trabalho e a justiça do trabalho como estão fazendo. Nem o direito do trabalho, nem a justiça do trabalho são responsáveis por todo esse caos que estamos vivendo nessas relações. O que é preciso entender
que a sociedade só crescerá se houver exatamente segurança, a qualidade da segurança. E não é o direito do trabalho, porque nós somos acusados, direito do trabalho e justiça do trabalho, de ser um entrave ao crescimento econômico no país. Não é verdade. O que entrava o crescimento econômico do país são duas coisas: produção e escoamento. Quanto mais se produz, mais haverá o pleno emprego no país. Agora é preciso, para a produção, escoar. Hoje o nosso escoamento é feito através de transporte rodoviário. Na primeira intempérie da natureza, pronto, já não há mais como movimentar o produto para o país. Então precisamos dar atenção a isso. Isso se faz com algo chamado diálogo social, que nós precisamos estabelecer. Um diálogo aberto, um diálogo abrangente, em que o equilíbrio dessas relações possa encontrar a melhor solução para todos nós. E dizer, para entender e para solucionar esses conflitos que daí decorrem, só há uma justiça no Brasil especializada para tanto, que é a justiça do trabalho. Para isso a Constituição estabeleceu. Ser testemunha de um momento que precisamos compartilhar esse interesse pela aproximação, pelo aperfeiçoamento e para a solução desses nossos conflitos. E nada melhor que o diálogo tripartite, em que participe governo, os empregadores e trabalhadores, num cenário em que haverá certamente o encontro da solução. Muito obrigado. Aqui, ministro Marinho, sobre isso, que há 3 anos atrás a gente trouxe a comitiva do Ministério do Trabalho, na delegação brasileira, a preocupação das plataformas de trabalho. E me falaram, do Bolinho, isso vai ser discutido em 2025. Eu achava tão longe que chegou em 2025. Ouvi aqui o senador, o deputado, todos, sindicatos, empresas, tripartido. Nós temos hoje no Brasil 1.500, em 2022, estudo da Universidade Federal do Paraná, 1.506 plataformas de atividades, 1.506. No nosso mundo, em todo o mundo, nós temos, segundo uma pesquisa da McKinsey, da revista Fortune, só pela inteligência artificial, deverá forçar 12 milhões de pessoas a trocar de empregos até 2030. A mesma pesquisa revela que cerca de 50% das atividades de trabalho são tecnicamente automatizadas. Trouxe esse dado só para demonstrar a preocupação do Ministério Público do Trabalho de que nós não estamos discutindo só a questão do Uber, iFood, nós estamos discutindo um mundo moderno do trabalho. Ele é plataformizado. Atividade de advocacia, atividade de preposto de empresa, que está na nossa CLT, e nós temos... Não está funcionando? Nós temos hoje uma dificuldade de dizer qual a discussão principal é vínculo ou não vínculo. A principal discussão, nós temos ações judiciais na Justiça do Trabalho, eu concordo com o ministro, não há justiça melhor para se discutir relação de trabalho do que a Justiça do Trabalho. Não existe. Nós temos a nossa experiência no Brasil vitoriosa e exitosa. Agora, e colocar a culpa também em todo o problema de desenvolvimento econômico nas verbas trabalhistas, nos direitos trabalhistas, isso é uma covardia. Tá certo? É uma covardia. Por quê? Porque o trabalhador não pode se defender. Então, me desculpem a sinceridade. Agora, a gente precisa agir e falar realmente com responsabilidade. Primeiro passo: quem é responsável quando um trabalhador, um entregador morre ou está trabalhando? No entregador não morre? Motorista de plataforma não morre? Morre. São exemplos. Quem é o responsável? Se chegar para as empresas, plataformas digitais, elas vão dizer, ele é empreendedor. Um empreendedor que tem que alugar um carro para trabalhar. Então, a gente tem que começar a pensar, concordo com o senador, seguridade, previdência, meio ambiente, mas também temos que pensar
na responsabilização dessas empresas que ganham bilhões. Ninguém trabalha ali de graça. Elas estão ali, não é fazendo um favor. Eu desconfio muito quando a empresa fala assim, vou sair do Brasil. Já ouvi várias isso. Eu tenho uma desconfiança. Eu tive uma empresa, eu como procurador, a empresa disse, olha, se eu modificar, ainda estou no mundo inteiro, uma empresa muito conhecida, multinacional, que trabalhava flexibilizando a jornada. O trabalhador eram pessoas jovens, empresa do ramo de alimentação e fast food, e era o seguinte, uma vez trabalhava de manhã, no outro mês trabalhava à tarde, no outro mês à noite. O jovem empregado não tinha como estudar. E a gente terminou fazendo um termo de ajuste de conduta e modificou tudo em relação ao Brasil. Não saiu do Brasil. Então, assim, acredito sim que a gente precisa, o Congresso Nacional, uma discussão importante, é o lugar também para se discutir isso, a regulamentação, a melhoria dessa regulamentação. E também concordo quando fala que o principal é realmente garantir o meio ambiente, a segurança e a previdência das famílias e dos trabalhadores. E a questão do vínculo, uma coisa que pode ser discutida caso a caso, como bem disse o presidente da STF. Então, obrigado, parabenizo o Luiz Marinho, também, o nosso representante aí da toda a delegação, e a todos que estão, eu estou vendo aqui casa cheia, então significa que está todo muito bem satisfeito e está tudo muito bem discutido. Obrigado. Obrigada, ministro Marinho, pelo convite. Estou muito orgulhosa de poder fazer parte da delegação. Agradeço imensamente também a todos os presentes que estão aqui hoje compondo a delegação, uma das maiores delegações realmente. Não posso deixar de cumprimentar também aqui a minha bancada do Judiciário, composta pelo nosso presidente ministro Aloysio Correia da Veiga e o Procurador-Geral do Trabalho. Muito obrigada. Eu preciso dizer que é uma grande alegria, a minha primeira vez aqui na OIT. É uma alegria imensa compartilhar desse momento, ver as bancadas de empregados, empregadores e governo fazendo os ajustes. Eu acredito que realmente a advocacia trabalhista vê com muita esperança e alegria a questão da composição. Eu acho que só realmente através do diálogo e do respeito mútuo, que a gente talvez avance em questões e temas trabalhistas tão sensíveis, hoje como a questão dos uniformizados, é uma questão que tem trazido muita segurança jurídica no Poder Judiciário, tem levado a discussões imensas, como o ministro Aloysio bem falou, é uma questão que tem trazido reflexão, porque não há previdência social aos acidentados, aos que falecem, às suas famílias, não há tempo de desconexão. Então, são temas que realmente precisam ser debatidos. E onde deve ser debatido, como bem lembrado pelo ministro Aloysio, é na Justiça do Trabalho, é o direito do trabalho que sim, que vai regulamentar a questão. E, claro, as normas coletivas e as normas internacionais, que eu espero que aqui também sejam elaboradas. Então, contem com a ABRAT, contem com a advocacia trabalhista, o que a gente puder contribuir para esse diálogo, a gente está à disposição, a ABRAT se coloca imensamente à disposição para essa composição e que para que a gente veja o país, nosso Brasil, seja cada vez mais forte e maior. Obrigada. A proposta de construir uma norma internacional a respeito da economia de plataforma, acho que é importante fazer um registro aqui também. E aí queria dizer o seguinte, olha, essa questão da economia de plataforma, assim como disse o ministro, isso é uma espécie de galáxia que nós estamos começando a enfrentar, seja a nível nacional, seja a nível global, por meio da Organização Internacional do Trabalho. Obviamente que você começa a enfrentar esse desafio, especialmente para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que são mais visíveis, que são aqueles que estão muitas vezes nas ruas, ou nos levando de um lugar para outro, ou levando comida para que a gente possa se alimentar. Mas existem, obviamente, centenas de outras plataformas que nós nem sabemos onde é que eles estão.
Então a gente tem que olhar esse debate de plataforma, de economia de plataforma, ou da regulação da economia de plataforma, como um passo importante para que a gente possa chegar a esse novo modelo de produção econômica que o mundo passa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, a gente precisa avançar muito nisso. Mas já existem posições que, passos importantes a serem dados. Por exemplo, na Espanha, em Portugal, na diretiva europeia que trata dos direitos, que procura oferecer condições mínimas de trabalho e seguridade social aos trabalhadores aqui da Europa, que servem, deputado, estão servindo, inclusive, nos debates agora, como referência para a construção do debate que está acontecendo, para a construção da convenção e da recomendação. Então, eu creio que o deputado, inclusive, acho que pela primeira vez está vindo, seria muito bom comparecer mais vezes e ver que aqui na OIT a gente procura discutir, obviamente, levando em consideração a realidade de cada país, mas também levando em consideração as experiências exitosas que a gente tem em outros países. Nós temos aqui a companheira Cacá, a companheira Karina, que é do Sindicato dos Trabalhadores de Uber de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que tem trazido para nós experiências extremamente importantes do seu dia a dia, mas também ela está ouvindo a partir de trabalhadores da Europa, diferentemente do que foi dito, que estão trazendo também experiências importantes aqui. Então eu acho que o trabalho feito aqui na OIT é fundamental. Dizer que aqui a gente não constrói coisas a serem aplicadas no nosso país é, no mínimo, desmerecer, né, o valor da atividade tripartite que essa organização construiu desde 1900 e há mais de 100 anos a partir da Declaração de Filadélfia. Portanto, eu quero chamar a todos os companheiros e companheiras, ao setor do governo e também da justiça, para que a gente possa avançar discutindo essas questões no sentido de avançar e garantir direitos a esses trabalhadores. Eu sou de Brasília. Em Brasília, de vez em quando encontro um rapaz vendendo pano de chão, né, cheio de pingos nas pernas, né, e aí a gente pergunta para ele, onde é que você está? Eu caí da motocicleta e agora não consigo mais trabalhar. A outra questão também muito importante é a questão da seguridade social e do direito à aposentadoria digna. É bom que a gente se lembre que o Chile é um dos países, se não me engano, pode ser que tenha mudado, é o país com o maior índice de suicídios de aposentados do mundo. Sabe por quê? Porque lá atrás, durante o governo Pinochet, acabaram com o modelo de seguridade social, as pessoas não levaram em conta e agora estão se suicidando porque não conseguem sobreviver. Então é sobre isso que a gente tem que se preocupar e é por isso que nós estamos aqui lutando para ter normas internacionais de trabalho. Muito obrigado. Eu estou na Comissão de Riscos Biológicos. Muitos problemas, né? Acho que o relato que o Rogério colocou, tem muito a ver com a questão da história da perspectiva de gênero, a forma como o Islã pensa, né? Em alguns países da África e outros. Mas a gente tem conseguido avançar e, assim, eu tenho que dizer que neste ponto, com os empregadores, a gente tem trabalhado legal. Tem tido acordo, né? Tem outros problemas, os de sempre, mas a gente tem conseguido trabalhar legal. Mas eu só queria aproveitar aqui a presença, né, de deputados e senadores e pedir para vocês, lá no Brasil, quando a gente for debater, enfim, que a gente vai ter uma convenção para falar sobre a informalidade, né, a formalização do trabalho, né, que vocês ajudem de fato mesmo para que passe e que seja implementada. Por quê? Vou acabar. Porque nós aprovamos a lei da equidade salarial e até agora tá difícil de conversar. Então eu queria pedir ajuda para vocês. Queria pedir ajuda para o Kim Kataguiri, pedir ajuda para o senador, pedir ajuda para os outros parlamentares que estão aqui nesse sentido e também dizer, a Convenção 90, que trata sobre violência e assédio, que eu trabalhei 10 anos nela, primeiro 6 anos antes, depois para chegar na OIT, eu gostaria também de ter o prazer de dizer que meu país vai ter a regulamentação de uma convenção que fala sobre violência e assédio no mundo do trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Karina. Agora, a gente está indo no ritmo bom. Estou gostando da rapidez de todos vocês. Agora eu gostaria de chamar o Ortélio, por favor. Ortélio, pode falar. Não escreveu, não. Você não se inscreveu? Na Comissão de
informalidade, gostaria aqui de reafirmar e reconhecer o papel da bancada dos trabalhadores nesta comissão, o companheiro Jefferson, como bem, das outras centrais que participaram muito ativamente, e o Brasil, as centrais sindicais e também a bancada dos empregadores têm contribuído bastante para os resultados que até agora a gente tem conseguido, e acreditamos aí que nestes próximos 2 dias essas conclusões aí estejam realmente concluídas, e com certeza será um avanço para os trabalhadores do Brasil e do mundo. Obrigado. Querido ministro que está aqui, o delegado trabalhador Ricardo Patá, nossos companheiros, dado muito competentemente pelo nosso querido Lourenço, que tem nos dado toda a atenção aqui, saudar o Marci, nosso companheiro presidente da Central, Nova Central, bancada de empregadores, cumprimentar toda a delegação brasileira. Mas cumprimentar em especial os parlamentares, que vejo como muito importante a participação de diferentes visões desse fórum, pois somente com a aprovação do Congresso Nacional as nossas discussões aqui se tornarão leis efetivas do nosso país. Saúdo e congratulo o nosso delegado titular, que não pode estar aqui conosco, que é o Fábio Bom, por estar lá na comissão, acompanhando a nossa comissão, que é uma comissão que está sendo uma briga muito pesada e muito forte. Pra vocês terem uma ideia, sexta-feira saímos 00:15 daqui. Não tem sido fácil. E tem estar acompanhado com muito afinco e dedicação. E como disse aí o Gilberto Carvalho, nosso querido companheiro secretário, foram precisos 3 dias de debate e ter que ir à votação. Ministro Marinho, quantas vezes você ouviu dizer que precisou de uma votação numa convenção para decidir o que seria feito? Se era uma regulamentação ou se era uma convenção. E ganhamos, graças bastante, né, ao trabalho do Brasil. O Brasil vertebrou, eu já disse que a delegação do governo do Brasil lá naquela comissão teve um papel fundamental, e com o apoio dos países como Estados Unidos e China, eles tentaram barrar. Tem tentado barrar, e as brigas lá são por palavras, por vírgulas. São coisas que nos deixam muito fazendo o jogo de chegar a votar. Agora estão querendo não mais votar porque sabem que perderão todas as votações. Então estão tentando achar outras coisas. São negociações duras, né? Como já disse, vão até... Já está reservado, né, Gilberto? Todos os dias, quase até 00:00 para a gente fazer. Então a bancada que está lá, seja do governo, dos trabalhadores, dos empresários, a gente tem pedido para eles nos ajudar. Tem tido dificuldade de nos ajudar, mas estão também tentando. A participação do governo tem sido muito importante, né? Posição firme, não tem hesitado, tem cumprido um papel histórico. Eu disse até que a delegação brasileira, naquele momento que precisou levar a voto, vertebrou a comissão, fez com que efetivamente, porque estava havendo um debate ali, havia uma impossibilidade, não fora a intervenção da representante do governo na hora lá, não teríamos vertebrado, não teríamos ido a voto naquilo e ganhávamos aquele princípio. Então, nesse contexto, quero dizer a todos vocês que a defesa do direito dos trabalhadores de aplicativo não pode ser uma surpresa. É o cumprimento de uma bandeira histórica da classe trabalhadora que ressoou nas eleições de 22. O presidente Lula botou isso como cláusula da sua campanha, que coloca no centro disso o trabalho digno, a proteção social e o enfrentamento da precarização. Essa posição é legítima, necessária, urgente, estando em sintonia com o que a sociedade brasileira espera do seu governo. Por fim, que o espírito tripartite da OIT siga nos inspirando dentro do Brasil. Precisamos reconstruir juntos um ambiente de confiança que fortaleça a negociação coletiva, assegure um ambiente de segurança jurídica nas relações laborais e garanta o financiamento adequado ao sistema sindical. Resgatar o diálogo social é urgente e este é o espaço internacional que deve nos servir como ponto de partida. Muito obrigado. No processo, eu estou no grupo de comissão de riscos biológicos e testemunha viva do trabalho importante que o nosso governo, a nossa bancada, Rogério fez um papel importantíssimo nesse processo,
nossa companheira da Fundacentro também, né, e também o Mário, né, aqui, diplomata, teve lá uma intervenção muito importante para a construção de consenso. Nós saímos daqui no ano passado com uma proposta de construção de uma convenção internacional, que fosse o mais ampla possível. Chegamos aqui com um texto encaminhado pela oficina, que traria para nós uma convenção totalmente restritiva e não abrangeria todos os setores, e um resumo, inclusive na nossa recomendação, que restringia várias categorias e vários setores, e nós conseguimos, a partir disso, então, sair hoje, perto da hora do almoço, uma proposta de convenção estruturada, que terá, com certeza, uma aplicação mais ampla. Acho que a questão de gênero, a gente conseguiu construir um consenso que não é aquilo que todo mundo, que ninguém queria, né? O que é possível nesse processo, mas é um passo importante para garantir que a gente tenha normas que possibilite, num processo futuro, né, enfrentar os riscos biológicos que poderão surgir no nosso país e no mundo. Então, estou satisfeito com isso, quero só parabenizar pelo grupo seleto. Francisco, por favor. Fique um dos compromissos do Lula, né, regulamentar, e a categoria dos aplicativos foram para a rua e disseram que não queria ser sindicalizado. E em seguida, um companheiro da categoria acidentou-se no Rio Grande do Sul. Quando ele saiu do hospital, ele foi procurar o NPS, que queria entrar na caixa. Poxa vida! Companheiro, que pena que o senador saiu e o ministro, mas é o seguinte: inovar, precarizar, não. Inovar é uma constância. O que a gente não pode é ser escravo da modernidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Jefferson. Cumprimentando o ministro Marinho e a toda a mesa. Primeiro, parabenizar o ano de 2025, porque nós estamos aqui numa pluralidade, e é uma pena que o deputado não está aqui para entender. A questão não é divergir, a questão é ter ideias em comum. E aqui é o exemplo maior, ninguém aqui está dividido, né? Aqui o patronal, os trabalhadores, a justiça está, na verdade, trabalhando muito durante 15 dias aqui, para que realmente as reformas trabalhistas que foram impostas por governos anteriores, como o do Michel Temer e do Bolsonaro, na verdade fosse construído agora com um tema global. E é importante dizer que sim, todas as categorias estão correndo risco da precarização, seja sobre a questão da plataforma, seja sobre a questão agora da pauta que eu estou também atuando, da informalidade, que a gente está buscando aqui uma transição para a formalidade. O que a gente viu hoje, durante esses dias, ministro, é que o panorama global é a preocupação ainda da recomendação 204 sobre a transição da economia, que trata também sobre a referência mundial da informalidade há muito tempo. E a condução do trabalho pelo segmento trabalhador está sendo muito importante, porque ele trabalha através de um diálogo e ele destacou, na verdade, as questões que envolvem um ponto importante: a cada 10 trabalhadores, 8 em cada 10 empresas no mundo se encontram com economia informal. E ele observou também, está trazendo com o apoio do Brasil, as preocupações. E o Brasil está de parabéns, porque dentro desse entendimento, a estratégia que está sendo tratada aqui, seja do empregado ou do empregador, é integrar, na verdade, uma promoção de transição e informalidade através do governo progressista do Lula, do presidente Lula, e também voltar a tratar das convenções coletivas, na verdade, também para a informalidade, ou melhor, né, para a transição da formalidade. O que foi destacado durante esses dias foram 4 eixos: diagnóstico da informalidade, marco normativo, proteção social, economia digital e verde, e também o debate sobre as questões de como construir isso, principalmente para a questão da construção civil, que a informalidade só no nosso país é 70%, a questão também dos profissionais de cuidados,
que a cada momento também aumenta a questão do PJ, aumenta a questão do MEI, e isso também leva para a informalidade e também das nossas domésticas, que ainda é um gargalo no mundo do trabalho. Então, quero parabenizar cada comissão aqui que está trabalhando em conjunto, e as palmas que, na verdade, a gente muitas das vezes parabeniza, alguns deputados aqui, tem que parabenizar, na verdade, todos vocês que estão aqui 15 dias trabalhando sério. Muito obrigado.